Fala pessoal, que bom estar aqui com vocês em mais essa oportunidade. Nós vamos ter hoje o segundo vídeo de dicas para você ter uma vida devocional transformadora, uma vida devocional empolgante. E a minha proposta é uma vida devocional que realmente funciona, não é aquela simplesmente que você consegue fazer todos os dias no mesmo horário, mas é aquela que tem transformado a sua vida. Você vê que realmente aquilo que você tem lido na Bíblia, aquilo que você tem orado, você está percebendo que está mudando a sua vida, está mudando os seus hábitos, a sua maneira de viver. Bom, no primeiro vídeo, inclusive, eu quero dizer para você que esse é um segundo vídeo. Eu falei sobre as 5 primeiras dicas. Se você não assistiu o primeiro vídeo, depois você pode assistir aqui no nosso canal. Inclusive, eu quero agradecer que algumas pessoas comentaram lá, me cobrando e pedindo para o segundo vídeo. Eu fico muito feliz com esse feedback aí de vocês. No último vídeo a gente terminou falando, a última dica era ler a Bíblia buscando um versículo. E a sexta dica que eu tenho pra você é: tenha um caderno que você gosta. Interessante porque essa dica não parece ser algo que vai revolucionar a sua vida devocional. Mas como eu compartilhei, eu descobri isso na minha jornada espiritual que faz diferença. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ter cadernos. Eu tenho vários cadernos aqui na minha casa, lá no meu escritório, na igreja. E esses dias acabou um dos meus cadernos onde eu escrevo coisas bem importantes e eu comecei a pesquisar um para comprar. Eu acho que quando você tem um caderno bonito, um caderno que é agradável para você, você se empolga mais em escrever, em construir algo para deixar registrado. Então a minha sexta dica é: compre um caderno legal, porque se você tem algo que você leu, que você achou muito legal na sua vida devocional, e você escreve em qualquer pedaço de folha, você escreve em qualquer coisa assim, depois você não vai achar ou você não vai guardar com carinho, porque aquilo não tem tanto valor para você. E a minha proposta em falar para você ter um caderno legal é para que depois esses cadernos se tornem parte do seu legado, se tornem parte daquilo que você vai deixar para os seus filhos e os seus netos. Eu realmente tenho esse objetivo na minha vida. Eu quero deixar uma série de cadernos para os meus filhos, para os meus netos, para que eles possam ler as coisas que Deus falou comigo. E esses dias até no meu Instagram eu indiquei uma caneta, né? Eu gosto dessa caneta aqui, que é 1,6 milímetros. Ela tem uma ponta bem grossa. Eu gosto de escrever com ela porque ela desenvolve melhor e tal. Então foram coisas muito simples, mas que eu fui descobrindo na minha vida devocional e que fizeram bastante diferença. A sétima dica que eu daria para vocês é: crie devocionais padronizadas. Eu falei no último vídeo, quando você estiver lendo a Bíblia e tiver um versículo que chamou a sua atenção, você para tudo o que você está fazendo e você isola aquele versículo porque Deus está falando com você. Depois que você isolar aquele versículo, você pega ele e escreve ele, e aí você vai criando padrões para fazer devocionais. Por exemplo, o padrão que eu criei é o seguinte: eu escrevo devocionais de uma página só, porque uma página você faz em menos de 10 minutos. Geralmente eu trabalho com, esse aqui dá para ver melhor, com 3 ou 2 parágrafos, uma oração no final, e eu sempre dou um título em vermelho. Esses títulos é bem legal porque eu sempre me lembro deles. Bom, eu como pastor e pregador, não vou negar que muitas dessas devocionais se tornam pregações no futuro, embora o meu objetivo ao fazê-las não é que elas se transformem em pregações, mas é registrar aquilo que Deus tem falado comigo. Essas devocionais são muito transformadoras. Eu lembro de coisas que eu escrevi há 2 anos atrás, e às vezes eu tô num versículo e falo: cara, eu já escrevi sobre esse versículo, e aí eu volto num dos cadernos e eu vejo lá o que Deus falou comigo naquele tempo, naquela época. É realmente muito legal. Eu quero encorajar você a fazer isso. A oitava dica que eu dou pra você, depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre como fazer uma devocional padronizada. Se vocês quiserem esse vídeo, escreve aqui nos comentários do YouTube e aí a gente pode pensar em fazer ele no futuro. Mas a oitava dica que eu dou pra você é: durante o dia, conte pra alguém o que você leu e escreveu. Você que é casado, agora é uma grande oportunidade para você falar isso com o seu cônjuge, porque às vezes você fez uma devocional tão legal, mas se você não deixar ela sair de você, dificilmente você vai memorizar e você vai esquecer com o tempo. Então você fez uma devocional, deu um título legal, conta para alguém do seu trabalho, manda um áudio para alguém explicando, ou se você estiver conversando com algum cliente ou com algum amigo e se você vê que o assunto ali
tem a ver, você introduz aquilo que você aprendeu, fala, meu, inclusive hoje de manhã, quando eu tava lendo a Bíblia, eu li lá em Josué, tal coisa, e essa atitude de falar para aquela pessoa já vai fazer com que você grave, com que você internalize melhor isso. Beleza? Pedro, eu não tenho ninguém para quem contar, não sou casado, meu cliente não vai querer ouvir isso, então eu vou dar uma outra dica para você dentro dessa dica ainda. Cria um grupo no WhatsApp, você e com a sua mãe, depois você tira ela, e aí vai ficar só você com você mesmo numa janela do WhatsApp. E aí sabe o que você faz? Grava áudios para você mesmo. Só o fato de você gravar o áudio, você já vai ter que pensar no devocional que você criou e já vai forçar o seu cérebro a trabalhar naquilo. E depois você pode ouvir mais pra frente, beleza? A nona dica para você ter uma vida devocional vibrante é: releia a devocional antes de dormir. Muito simples. Você fez isso de manhã, creio eu. Quando vai chegar no fim do dia, pega, lê de novo aquilo que você escreveu, relê, você vai ver, nossa, que legal, foi um comentário bacana que eu fiz e tudo. E aí isso já vai desaguar na nossa 10ª e última dica para você ter uma vida devocional transformadora, que é ore pedindo transformação naquela área. Então vamos supor, se você fez uma devocional falando sobre obediência, peça a Deus e pense qual área da sua vida você precisa se render mais, você precisa ser mais obediente. Ou se você fez uma devocional falando sobre, de repente, santificação ou sobre fé, pensa, aplica aquilo na sua vida. Gente, eu quero abrir um negócio aqui pra vocês. O maior desafio nosso como pregador hoje é que tudo a gente tem que trazer boas aplicações para que as pessoas possam compreender como que aquilo que nós estamos pregando é útil para a vida delas. Não estou falando que nós não deveríamos fazer isso, é um papel do pregador trabalhar boas aplicações, mas me parece que nós cristãos temos muita dificuldade em criarmos pontes com o texto bíblico e com a nossa vida cotidiana, e por isso muitas vezes nós não nos animamos em ler a Bíblia, porque a gente lê e fala, nossa, que legal essa história de Davi, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso muda na minha vida? Eu dei 10 dicas para você conseguir criar uma ponte para que o texto bíblico se torne relevante no seu dia a dia. A hora que você começar a aplicar aquilo que você lê no seu dia a dia, você vai descobrir que nenhuma pregação, que nenhum podcast, que nenhum livro pode ser tão transformador para você do que a sua própria vida devocional. Olha que legal isso. Se você conseguir chegar numa dinâmica de espiritualidade onde a maior fonte de transformação que você tem é a sua própria vida devocional, cara, você vai voar, você vai ser cada dia mais parecido com Jesus. E aí sim as pregações, os livros, os podcasts vão contribuir, mas não vão ser a fonte primaz da sua transformação. E eu penso que é isso que Jesus espera de nós. O discipulado de Jesus para a nossa vida envolve leitura, reflexão, aplicação e prática daquilo que ele deixou para nós na Escritura e também como exercício para a nossa vida devocional, para a nossa vida de oração. Eu espero que esse segundo vídeo tenha sido bom também para você e eu estou aberto aqui para outros vídeos. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí. Se você não se inscreveu ainda no canal, faça isso, dê um like nesse vídeo. Valeu, que Deus abençoe vocês.